Depois a Márcia volta para cantar mais uma para encerrarmos aqui. Mas vamos à palavra de Deus. O livro é de Juízes, o capítulo é o 6. É o que nós vamos trazer a vocês neste momento pelo Espírito Santo de Deus. Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos de Juízes, capítulo 6. Quem está comigo, diga amém. Muito bem. Juízes, capítulo 6. A partir do verso 11, semana poderosa para as nossas vidas, de fortalecimento, para entendermos a visão de que Deus tem para nós. Juízes capítulo 6, verso 11, diz assim: Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Bizerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. E respondeu-lhe Gideão: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso, ou seja, todo este mal? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contavam, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te mandei eu? E ele lhe disse: Ai, meu Senhor, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele respondeu: Se agora achei graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. E respondeu ele: Esperarei até que voltes. Amém. Espírito Santo, fale conosco. Que tempo bom de adoração, que tempo bom de estar na tua presença, cantando, louvando, recebendo, ó Deus, louvores proféticos para as nossas vidas, para a edificação da nossa alma, do nosso espírito. Mas também agora nós nos colocamos diante de Ti, porque precisamos de uma palavra. E eu sou o primeiro, ó Deus, a necessitar desta palavra, porque a mim é dada mais uma vez esta responsabilidade de ser o mensageiro desta casa. No nome de Jesus, eu tenho a certeza e a consciência de que a mensagem é mais importante do que o mensageiro. Então, que os teus filhos possam ouvir. Ao ouvir, eles possam entender. Ao entender, eles possam crer. E ao crer, possa haver prática da tua palavra, porque é a prática da tua palavra que vai produzir transformações e liberar promessas sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Os que concordam com a minha oração, digam amém. Gideão é mais um desses que Deus escolhe de forma improvável. Deus é especialista em escolher pessoas improváveis, aqueles que quando nós olhamos, nós não damos nada para ele. Quando nós olhamos, nós pensamos assim: Eliseu, esse aí não vai, esse aí não dá certo, esse aí não tem jeito. Deus é especialista nisso. Você olha durante toda a trajetória, a história bíblica, Deus sempre vai escolher alguém que a sociedade não acreditava, que as lideranças não acreditavam, que os reis não acreditavam, mas Deus olhava eu acredito. E eu quero já abrir esta palavra liberando isso para o seu coração. Não importa quem não acreditou em você, não importa quem não deu crédito para você, não importa quem não creu no teu sonho, não importa quem não creu na promessa do Senhor sobre a tua vida. O que importa é a palavra que veio do céu para a tua vida. Quem crê assim, diga: eu creio. Muito
muitos de nós paramos quando alguém diz para nós assim: você não pode, você não vai, você não é escolhido, você não tem unção, você não tem capacidade, e geralmente essas palavras vêm das pessoas mais próximas, porque as pessoas mais próximas é as que mais doem quando a gente escuta isso, é as pessoas que têm poder de paralisar os nossos projetos, é a esposa que às vezes não tem sabedoria e fala para o marido: você não consegue nada mesmo, você não consegue sustentar essa casa mesmo, você é isso, você é aquilo. Ou é o marido que fala para a esposa: eu podia ter casado com a outra, mas casei com você, ó a situação que eu estou. Geralmente as palavras que mais doem são das pessoas que estão mais perto, porque as pessoas que estão mais perto, são aquelas que nós queremos a aprovação delas. Eu já vou liberar mais uma palavra profética para você. Talvez você não tenha a aprovação dos homens, mas o que importa não é a aprovação dos homens, é a aprovação do céu para a tua vida. Muitas vezes nós não vamos ter a aprovação das pessoas, irmãos. Gabriel, muitas vezes você não vai ter a aprovação das pessoas. Você pode não ter a aprovação dos pais, a aprovação dos líderes, a aprovação do pastor, a aprovação desse ou daquele. O que importa é a aprovação que Deus está te dando. Gideão não entendia isso, porque ele estava preocupado com a aprovação dos homens. O próprio Deus, toda vez que a Bíblia fala anjo do Senhor com letra maiúscula, é o próprio Deus se manifestando. É uma manifestação do próprio Deus ali. O próprio Deus não é o Paulo Nardino, é o Deus Todo-Poderoso que desce. Não é o profeta Elias, Eliseu. É o próprio Deus que desce, pastora Rosana, aparece a ele, o anjo do Senhor. É a tipificação de Deus ali. Aparece, diz: Gideão. E olha como Deus saúda Gideão. Eu acho lindo isso. Olha como o anjo saúda Gideão, Fabinho. O anjo aparece para Gideão e diz: Gideão, homem valente. Olha a saudação. Como Deus acredita na gente, né? Eu acho que Gideão parou assim: homem valente? Cadê? Ele começa a caçar o homem valente, né? Sabe quando a sua esposa vai falar para você ir lá matar a barata? Fala: vai você. É o Gideão, homem valente. Ele começa a procurar o homem valente. Eu? Valente? E aí ele começa uma discussão, um diálogo estranho com o próprio Deus. É um anjo do Senhor que está ali. E ele começa uma discussão com o anjo do Senhor. Ele diz: homem valente, como valente? A minha casa é a menor. E dentro da casa dos menores eu sou o menor. Ou seja, eu sou o menor dos menores. Há um grande problema quando nós não conseguimos enxergar aquilo que nós carregamos. Deus colocou em mim, Deus colocou em você uma graça, um poder, uma autoridade que não é dos homens, mas que é dele sobre a nossa vida. Nós precisamos acreditar naquilo que nós carregamos. Nós precisamos carregar na unção que nós carregamos. Nós precisamos acreditar na fé que nós carregamos. Nós não andamos pelo que vemos. Nós andamos pelo que cremos. Não posso andar pelo que eu vejo. Gideão, até aquele momento, ele andava pelo que ele via. O que Gideão estava vendo? Um cerco dos midianitas. Ele estava prevendo fome na terra, porque ele estava dentro do lagar, que era o lugar de guardar vinhos, escondendo o trigo. Ele estava prevendo o caos. Ele estava prevendo a crise. Ele só via o cerco dos midianitas, dos inimigos. Há muitos cenários onde Deus quer agir na nossa vida, mas tudo que nós conseguimos enxergar são as dificuldades. Tudo que nós conseguimos enxergar são os problemas. Nós só enxergamos que não tem dinheiro, que está desempregado, que não tem recurso, que isso, que aquilo. E aí nós começamos a despejar. Ao invés de despejar a nossa fé, nós começamos a despejar as nossas incredulidades, as nossas reclamações aos pés do Senhor. É o anjo, pastora Sônia, do Senhor que está ali. E ao invés de ele despejar a adoração e entender: o Senhor veio até a mim e eu vou vencer isso, não, ele começa a despejar toda a sua incredulidade, todas as
suas frustrações, todos os seus medos, ao invés de acreditar na palavra que estava vindo do Senhor, ele só consegue enxergar o cenário de dificuldades. Ei, irmão, em nome de Jesus, pare de enxergar somente o cenário de dificuldade da tua vida, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Pare de enxergar, minha família é pobre, eu não posso, eu isso, eu aquilo. É a voz de Gideão falando com o próprio Deus. Perceba que Deus não recua com Gideão. É mesmo, né? Eu acho que eu vou procurar outro, porque realmente, pensando bem, você é pobre mesmo. Já pensou se Deus fala isso para ele? Não, porque se sou eu, ainda bem que eu não sou Deus, né? Pensando bem, eu vou escolher outro mesmo, porque você realmente é pobre, é pequeno e não vai dar nada. Vou para outro. Deus não faz isso, Deus insiste com ele, Gideão, eu estou contigo. Em outras palavras, Deus está falando assim, Vanessa, eu não perguntei se você é pobre, eu não perguntei o que você tem, estou pedindo dinheiro para você, eu não perguntei o seu tamanho, eu não perguntei as tuas forças, eu estou dizendo que eu sou contigo. Deus não está preocupado com o que você tem, Deus não está preocupado com o seu tamanho, Deus não está preocupado com a sua conta bancária, Deus não está preocupado com as suas credenciais, Ele está dizendo apenas assim para mim e para você, eu sou com você e você vai vencer este inimigo que se apresenta hoje. Só quem crê nesta palavra. Não importa. Pare de justificar. Deus deu a palavra, eu sou com você, eu vou fazer, vai acontecer. Tudo que Gideão precisava naquele momento era fazer, eu recebo, eu creio. Mas muitos de nós paralisamos porque fomos rotulados como improváveis, fomos rotulados como aqueles que não dá certo, e tudo que nós conseguimos enxergar são as nossas dores. E aí quando Deus fala que é com Ele, Ele fala assim, mas se o Senhor é mesmo, por que eu estou vivendo isso aqui? Por que eu estou vivendo essa dificuldade? Por que eu estou passando por esse problema? Porque há pessoas que acham que o fato deles estarem num problema ou estarem vivendo uma crise, pastor, quer dizer que Deus não está com ele. Não é, escute, entenda isso, pelo amor de Deus. Tem gente que acha que sinal de que Deus está com a gente é só quando está dando tudo certo. Porque, pensa assim, Guga, a pessoa pensa assim, está dando tudo certo, quer dizer que Deus está comigo. Está dando tudo errado, quer dizer que Deus não está. Deixa eu dizer algo para você. Existem coisas na nossa vida que são provas. Deus prova. Existem coisas na nossa vida que são consequências. E às vezes a pessoa está passando um aperto, não é prova, é colheita de escolhas mal feitas. E aí ela quer culpar Deus das escolhas mal feitas que ela fez. Existem coisas que Deus está provando mesmo. Deus prova, Deus aperta, Deus quer colocar você num caminho, num destino dele, num propósito dele. Aí Deus faz os seus caminhos. Ok. Agora, existem coisas que são consequências das suas decisões e escolhas. Então, quando você está colhendo uma consequência de uma má decisão, de uma má escolha na sua vida, não tem o que fazer, irmão. Não tem o que fazer. O que você precisa fazer quando você está colhendo? Primeiro, reconhece. Primeira coisa que você não fica, porque o Senhor me abençoa, olha o que está acontecendo, olha isso, Deus não existe. Pare com isso. Primeira coisa, quando é colheita, reconheça. Tenha consciência, reconheça. Quando você reconhece e é humilde, é Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus. Colheita, a única coisa que a gente pode fazer quando a gente tomou uma decisão errada, pastor Paulinho, e está vivendo uma colheita, a única coisa que a gente pode fazer é se humilhar diante de Deus e pedir misericórdia. A oração tem que ser essa: Senhor, eu sei que eu errei. Eu sei que eu tomei uma decisão precipitada. Eu sei que eu fiz uma escolha precipitada. Mas me ajude.
O Senhor é rico em misericórdia. Tenha misericórdia e abrevia este tempo de colheita. E eu me comprometo que nas próximas decisões eu vou orar mais. Eu vou buscar mais discernimento, eu vou buscar mais sabedoria. Um monte de gente reclama de problema financeiro. Problema financeiro geralmente é colheita. Pouco devorador e muita colheita. Porque crente que tem problema financeiro tem a mania, pastor Eliseu, fala, é o devorador, é o devorador, é o devorador. Tem coisa que é o devorador. Tem coisa que é colheita. Não foi o devorador que estourou o cartão de crédito, foi você. Não foi o devorador que comprou um carro na hora que não era para comprar, foi você. Não, mas o devorador, pastor, não é o devorador. É colheita. Tem coisa que é colheita, tem coisa que é o devorador. Não estou tirando toda a culpa do devorador, não, tá? Tem coisa que realmente é o devorador. Mas a gente sabe daí. A gente sabe quando é espiritual e quando é consequência. Só que nós não queremos. Nós queremos tacar toda a culpa no devorador. É mais fácil, né? Do que ter autorresponsabilidade. Só que quando você coloca toda a culpa no devorador, você vai viver num ciclo assim, toda vez. Você nunca vai sair. Porque você não aprende. Você não aprende que foi você fez uma escolha ruim, você saiu do emprego na hora errada, você não se qualificou, não estudou para ter aquele cargo que caiu no seu colo e você não tinha as condições para ele. Então é colheita, não é devorador. Quem está entendendo, diga amém. Importante. Eu sei quando é colheita na minha vida, de escolhas ruins, e eu sei quando é o inimigo agindo. E quando é o inimigo, meu, é tão mais fácil. Sabia? Quando é o inimigo, Vladimir, é mais fácil. Porque a Bíblia fala assim, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo é fácil, o devorador é fácil você repreender. Começa a dizimar de verdade. Você vai ver se o devorador não vai embora da sua vida. Ele vai. Malaquias, o profeta, diz, e por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide, o seu trabalho não será estéril, diz o Senhor. Se é devorador, fácil, Reinaldo, só repreender. Se é colheita, tem que corrigir, tem que ajustar. Nós, cristãos, crentes, né, como eu gosto de falar, gostamos de espiritualizar o que não é espiritual. Não espiritualize aquilo que não é espiritual. Se organize. Aproveita e dá um toque no irmão. Fala assim, se organiza, tá, irmão? Fala para ele. Se organize, querido. Senão as coisas não vão acontecer, não vai dar certo. Gideão está diante de uma grande oportunidade. Deus está chamando ele. E ele agora tem a oportunidade de se apresentar. E ele vai se apresentar ao Senhor. É um chamado dele. Deus está chamando ele para uma grande batalha. Mesmo ele sendo improvável, mesmo ele sendo alguém desprezável aos seus próprios olhos, mas Deus estava trazendo ele para um grande desafio. E toda vez que Deus nos chama para um grande desafio, Ele também nos dará as ferramentas certas para vencer. O Deus que dá a visão também dará a provisão. Se Deus deu a visão, Márcia, se Deus deu a visão para ir para tal lugar, para ir para a Europa, para fazer, para lançar, para gravar, pode ficar tranquilo, Ele mesmo dará a provisão. Sinal de que está com dificuldade, não quer dizer que Deus não está com você, não, Deus está com você. Então nós entendemos isso, o que é consequência e o que é prova. Você já entendeu isso? Amém ou não amém? Então pare de colocar como um sinal de Deus. Tem gente que vê sinal de Deus em tudo, irmão. Eu fico besta com isso. Eu fico doido. Tem gente que a pessoa, ela vê Deus, ela ouve Deus com uma facilidade. Como pastor, às vezes a pessoa vem para a gente se aconselhar, e eu e a pastora estamos aqui, e uma das nossas funções, talvez uma das mais importantes, que as pessoas muitas vezes não valorizam, que é aconselhamento pastoral. E quando a pessoa vem para nós e fala assim, pastora, pastor, Deus falou comigo,
Irmão, se Deus falou com você, que você está falando comigo? Nem precisa falar comigo. Se Deus falou com você, eu vou me colocar entre o que Deus falou com você? Eu não. Deus falou com você. Mas, em regra, e já faz 20 anos que eu prego o Evangelho, como pastor titular, em regra, toda vez, pastor Cláudio, que a pessoa vem com esse negócio, Deus falou comigo, e ela vai fazer alguma coisa, ela volta depois arrebentada. Então, pastor, Deus até falou, mas não deu certo. A regra é que geralmente não dá certo. É uma coisa maluca. Deus falou. Veja que Gideão, ele está num cenário difícil, e ele pede para que Deus confirmasse se era ele mesmo falando. O Senhor chega, o anjo se apresenta para Gideão, pastor Edinaldo. O anjo se apresenta para Gideão, e o anjo fala, o Senhor é contigo, você vai vencer os midianitas, é assim, assado. A Gideão fala, é o Senhor mesmo? Então me prove que é o Senhor. Se for o Senhor, eu vou ali preparar uma oferta e vou trazer a minha oferta e o Senhor vai receber a sua oferta. O anjo falou o que para ele? Pode ir, eu estarei aqui preparado. Aprenda algo aqui importante. Nós, nesses dias, achamos que confirmação da presença de Deus na nossa vida é sobre o que nós recebemos de Deus. A gente olha para alguém e vê essa pessoa de repente bem, com um bom trabalho, com um bom carro, com uma boa vida financeira. Então a gente pensa assim, essa pessoa está bem, Deus está com ela está recebendo. Para este tempo, no Antigo Testamento, veja que a confirmação da presença de Deus não era sobre o que nós recebíamos, não era sobre o que eles recebiam, era sobre o que eles entregavam. E mais do que sobre o que eles entregavam, era sobre o que eles entregavam e Deus recebia. Alguém entendeu o que eu estou dizendo? Sim ou não? Nós temos para hoje, que a confirmação de que Deus está com a gente é quando a gente recebeu uma vitória, é quando a gente recebeu uma cura, é quando a gente recebeu um milagre, é quando a gente recebeu uma porta aberta, é quando a gente recebeu alguma coisa. A gente recebeu alguma coisa, Deus está comigo. Nem sempre. Deixa eu dizer para você um negócio que talvez seja difícil de ouvir. Não é porque está dando certo que está certo. Tem muita igreja por aí que está dando certo, mas não é sinônimo de que está certo. Nós temos uma métrica errada nesse conceito. Não é sobre o que nós recebemos, é sobre o que nós entregamos e Ele recebe. Gideão sabia isso. Quando o anjo fala tudo isso para ele, ele fala assim, então espere aí, eu vou preparar uma oferta. Vamos sair um pouquinho de Gideão, vamos entender bem isso que é importante que eu estou dizendo para você. É muito importante. Vamos para Caim e Abel. Vamos lá em Caim e Abel. Quantos se lembram de Caim e Abel? Ninguém. Quantos se lembram de Caim e Abel? Quem matou quem? Ah, bom, a gente sempre erra, né? Caim matou Abel. E Caim matou Abel por quê? Inveja do quê? Da oferta. Mas os dois entregaram oferta. Mas um Deus recebeu. E o outro Deus rejeitou. Não é sobre o que nós recebemos, é sobre o que nós entregamos e Ele recebe. Gideão sabia isso. Senhor, o Senhor é comigo, então eu preciso que o Senhor receba a minha oferta, eu preciso que o Senhor receba. Então veja, Caim mata Abel porque a oferta de Abel foi recebida pelo céu. Aquilo que Abel entregou foi recebido pelo céu. Vamos mais, para que você entenda bem isso. A Bíblia fala que Elias ou Eliseu lutou com os profetas de Baal. Elias lutou com os profetas de Baal, foi o seu irmão, não foi você.
Veja, Elias está lutando com os profetas de Baal, e os profetas de Baal estão lá entregando sacrifícios, e fazendo, e se cortando, e se matando. E Baal não responde, não recebe. Elias prepara o altar, limpa o altar, coloca um sacrifício no altar, e aí Deus recebe. A Bíblia diz que o que Deus recebia chegava como incenso, como aroma suave. E quando Deus recebia a oferta, o que acontecia? No caso de Elias foi visível. O que acontecia quando Deus recebia a oferta? O que caía do céu? Fogo. Quando Deus recebe, vem fogo. Limpa o altar. Deus recebeu. Volte para Gideão. Gideão está diante de um grande desafio. Ele precisava ter certeza de que Deus estava com ele. O que traria a certeza de que Deus estava com ele? Se aquilo que ele estava entregando, Deus estava recebendo. Quando Deus recebe, vem fogo do céu sobre a nossa vida. Para o Antigo Testamento, o fogo era literal. Para o Novo Testamento, vem o Espírito Santo, que representa o fogo do céu na terra. Toda vez que nós entregamos algo a Deus, e quando eu falo de entrega, não se limite à entrega de dinheiro, financeira. Entrega, a primeira coisa que a Bíblia diz, que o Senhor Jesus diz, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega a tua vida, entrega o teu coração, entrega a tua alma, entrega tudo que você tem, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O nível da tua entrega é o nível da resposta de Deus, com fogo, com o Espírito Santo de Deus que desce. E quando o Espírito Santo desce, ele bagunça a nossa vida, ele transforma todas as coisas, ele muda todas as coisas, ele muda o cenário, ele muda a circunstância. Quando ele vem sobre Gideão, os midianitas não tiveram chance nenhuma, porque Deus desceu e recebeu a oferta de Gideão. Quem crê nesta palavra? É sobre o que eu entrego. Muita gente está pensando que é sobre o que ele está recebendo. Porque eu fui abençoado nisso. Porque eu fui abençoado naquilo. Não é sobre isso não. É sobre o que Deus recebeu. Será que Deus está recebendo o nosso louvor hoje? Será que Ele está recebendo a nossa adoração hoje? Será a Bíblia, como é que Ele recebe, pastor? Ele recebe, a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Aqueles que se aproximam dEle com mãos limpas e um coração puro. Será que ele está recebendo o seu culto hoje? A gente tem aquela mania de sair do culto e comentar no café, chegando em casa, no carro. O culto hoje não foi muito bom, não. O pastor estava meio devagar. Acho que o pastor não estava muito crente hoje, não. Acho que ele brigou com a mulher dele. Eu sei que vocês comentam. Não é sobre o meu culto, é sobre o seu. O pastor pode estar frio, ouso dizer desviado. Pode, ué. Ou não pode? Pode. E ainda assim o seu culto ser poderoso. Porque é sobre a sua entrega, não é sobre a minha. Eu tenho que vir aqui preparado para entregar também. E Deus receber e responder com fogo. Mas se eu não estiver preparado para entregar, a minha entrega for ruim, a sua for poderosa, ainda assim ele desce e responde com fogo. Pastor, prova. Samuel e Eli. Não é? Eli estava desviado, mas o culto de Samuel estava acontecendo no quarto dele. Eli não estava entregando mais nada. Deus não descia mais para Eli, porque Deus não estava recebendo o que ele estava entregando. Mas Samuel estava lá, entregando, orando. Eu não sei o que Samuel estava fazendo lá no quarto dele, mas ele estava entregando alguma coisa para Deus. Ele estava entregando o coração dele para Deus. Ele estava entregando a oração. Aí Deus descia e falava: Samuel, Samuel. E o Samuel ainda meio inexperiente, não sabia o que está acontecendo. Quem que está me chamando?
Aí o Samuel corria lá e batia no quarto do Eli. Ô, meu profeta, você me chamou. Olha que interessante isso, que Samuel confundia a voz de Deus com a voz do seu profeta. Por quê? Porque ele estava acostumado a ouvir Deus falando através do seu profeta. Quando você tem pastor, quando você tem líder espiritual e você crê na palavra do profeta, você sabe que a palavra que sai do altar é a palavra de Deus para a sua vida. Samuel confunde a voz de Deus com a voz do profeta desviado. Deus não descia mais para Eli, porque ele já não recebia mais o que ele estava entregando. Deus não descia mais para Saul. Lembra que Saul se ensoberbeceu, falando, né? E Saul vai brigar com quem? A única pessoa que ele não podia brigar, com o profeta. É uma bobagem brigar com o profeta, irmão. Ele vai brigar com o profeta. E o profeta, no caso, o profeta de Saul, era o próprio Samuel. Saul vai brigar com Samuel. E fala assim, quer saber? Olha o que Saul faz. Está lá a Bíblia, ele vai ler lá. Está lá. O Saul vai brigar com Samuel e fala assim, não preciso mais de pastor, viu? Fique na sua, seu velho, aposentado. Eu mesmo farei os sacrifícios a partir de hoje. Eu mesmo vou entregar os cultos a partir de hoje. Eu mesmo farei a entrega da adoração a partir de hoje. Olha o que Saul faz. E Deus faz o quê? Não recebo. Eu rejeito o sacrifício de Saul. E Samuel era pastor. Irmão, e pastor gosta de ovelha. Por mais que ela dê trabalho, o Samuel, ele vai atrás do Saul e fala, Saul, pelo amor de Deus, Saul, eu te ungi rei. O Senhor te escolheu. Cabeça dura. E Samuel está tentando recuperar Saul. Ó, Samuel, coração de pastor, tentando recuperar o Saul. A gente faz isso, irmão. Tem gente que dá trabalho, vai embora, vai para o bar, a gente vai atrás, a gente liga. Vai, irmão, pelo amor de Deus, não faça isso. Volte para Jesus. Fique aqui, você era um diácono, você fazia. Pare com isso. Volta para sua mulher. A gente faz isso. É o Samuel tentando recuperar o Saul. Deus se irrita com Samuel. Olha o que Deus fala para Samuel. Por que você ainda poupa aquele que eu já rejeitei? Samuel tinha paciência. Deus perdeu a paciência com Saul, porque ele já não recebia mais a adoração. Não é sobre o que você tem. E Saul tinha muito. Era o rei de Israel. Ele se gabava de suas conquistas e de sua posição. E Deus o rejeita. Não é sobre o que você tem. Você pode ter muita coisa aí e Deus já ter rejeitado o teu coração. É sobre o que você está entregando. Se você está entregando o seu coração, irmão, Deus recebeu ele. Se Deus recebeu, irmão, o Espírito vem. E quando o Espírito vem, não há midianitas, não há inimigos, não há problemas, não há perseguições. Quando Deus, irmão, se o Senhor se agradar de você, irmão, se o Senhor se agradar da sua vida, se o Senhor se agradar da tua adoração, se o Senhor achar graça em você, Ele pega você da onde você estiver, desprezado, humilhado, improvável, mas se o Senhor te achar, pode ficar tranquilo, a única pessoa que você precisa agradar é a Deus. Se você estiver agradando a Deus, Ele busca você, traz você para o centro da vontade dEle, te honra, te abençoa, e você vai dar a Ele toda a honra e toda a glória pelas vitórias que chegarão na tua vida. Em nome de Jesus, quem crê nesta palavra, recebe aí, meu irmão. Resumo, e eu fecho. Ele trouxe a oferta. Deus recebeu a oferta. Deus tirou todos os incrédulos. Ele tinha um exército de 33 mil
homens, sobraram 300. E com os 300, não sobrou nenhum midianita. Porque não importa quem está contra você. O que importa é quem está com você. E a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que a nossa adoração, que o nosso nível de entrega hoje, olha o teu coração e começa a entregar o teu coração para Ele. Olha a tua alma e começa a entregar a tua alma para Ele. Começa a entregar tudo para Ele. Ah, pastor, eu não consegui entregar algumas áreas da minha vida. Começa a entregar. Começa a entregar. Começa a limpar o altar e vai entregando, vai pedindo: Senhor, recebe. Recebe a minha adoração. Recebe a minha vida. Recebe a minha família. Recebe os meus bens. Tudo que tenho, tudo que sou, eu entrego ao Senhor. Ah, Espírito, não é sobre não falhar, irmãos. Há muitas pessoas que não entendem o que Deus tinha com Davi, porque Davi pecava, mas ele tinha um poder de entrega, ele tinha um poder de arrependimento. E toda vez que há uma entrega verdadeira, toda vez que há uma entrega verdadeira no altar, o Espírito vem, o fogo desce, a vida muda, o casamento muda, tudo transformado pelo poder do fogo que desce na tua